dia 31 de dezembro de 2019. As famílias brasileiras se reuniram, certo? Certo. E essa história aconteceu aqui em Budas Artes, aqui na Grande São Paulo, 40 quilômetros da capital. Uma família também se reúne, virada do ano, ano novo, todo mundo aquela história. Dia 1º, hoje cedo, né, Zamataro? Hoje cedo, a polícia recebe uma ligação de que um homem está descontrolado com uma faca dentro de casa. Com esta faca, depois de uma discussão, depois de um desentendimento, esse homem ataca a avó, mata a avó dele, parte para cima do tio. Tio também é assassinado por esse homem, tudo acontecendo dentro de uma casa. Depois disso, ele ataca a tia, ele corre atrás de outros parentes que também estavam na casa, que aliás não foram divulgados pela polícia até agora. Esse homem foi identificado como Michael. É Michael? Michael Douglas, né? Michael Douglas Mendes. Esse é o nome desse homem que cometeu essa barbaridade. Você vai acompanhando comigo no Cidade Alerta de hoje, às 16 horas mais 59 minutos, as imagens do local da tragédia. Casa de número 57. É aí que tudo aconteceu. A polícia foi chamada. Quando os policiais chegam, esse homem, o Michael Douglas, ele sai com esta faca nas mãos e ali mesmo ele acaba sendo atingido e morre. Ele morre no meio da rua, na frente da casa onde tudo aconteceu. Então nós temos o Michael Douglas morto pela polícia, uma ação que a polícia teve, foi obrigada, né, a tomar, uma atitude que a polícia foi obrigada a tomar. Senão e dentro da casa, mais gente ainda. Mataria mais gente. Me dá a imagem da Varasquim, me dá aí, Varasquim. Vai, Varasquim. Abre o áudio, abre o áudio. Abre o áudio da Varasquim. O que é essa imagem que eu tenho da Varasquim no preview? É da mãe? Filho, não fizeram. Pode pra mãe, não tem problema, é ao vivo. Soltaram, de vez eles amarrar, de vez eles pegarem e fazer qualquer coisa. Não fizeram e soltaram. Meu marido veio correndo com ele do pronto-socorro do PS até em casa, e ele correndo. Aí quando ele chegou em casa, aí dali ele sumiu o dia inteiro. A gente não sabia onde ele estava. Aí quando foi de noite, eu tava dormindo, aí ele pegou, eu tava dormindo e tive um sonho, vi ele me matando, eu acordei assustada. Quando eu acordei, ele tava na minha porta do quarto já, mãe. Aí eu levantei da cama e ele falando coisa com coisa, e a gente não viu que ele estava marcado. Eu conversando com ele, filha, a mãe quer te ajudar, o que está acontecendo? Foi quando ele puxou a tesoura do bolso e ele veio para cima de mim. Aí meu outro filho pegou e se jogou na frente dele, meu filho, e se jogou e conseguimos colocar ele para fora. Aí ele ficou gritando no meu portão até 4 horas da manhã, é onde eu liguei para a polícia, eu pedindo socorro, gente, traz uma viatura, e a viatura não aparecia. Está falando com a mãe do Michael Douglas da Atena, a gente está ao vivo. A senhora pode contar o que aconteceu? Você vai acompanhando comigo nesse momento, o momento da fala da mãe, tá? A repórter Marcela Varasquim está lá na porta da delegacia acompanhando toda essa movimentação, acompanhando o desfecho dessa história. Você viu o relato da mãe, Percival? A mãe conta o seguinte, que estava em casa e aí ele começa a atacar os parentes, ataca a avó, o tio, uma tia, e aí parte para o quarto onde a mãe estava. A mãe é cadeirante, estava com uma tesoura na mão. Ele também queria atacar a mãe, queria atacar a família inteira, queria destruir a família inteira no começo desse ano de 2020. E aí a polícia é chamada e nesta ação a polícia é obrigada a matá-lo. A polícia atira porque ele teria ido para cima dos policiais. Nessa ação, a polícia, né, atira, né, Percival? Até porque não tem alternativa. Você vê, é difícil imaginar uma cena dessa aí. A família toda reunida na casa. É um momento de confraternização, passagem de ano, fogos espolcando. E aí esse cenário se transforma num cenário de carnificina. Boa, Percival, desculpe te interromper. Me dá mãe, abre o áudio da mãe. Colocaram alguma droga, alguma coisa, daí deram na bebida dele. Ele foi primeiro para casa da avó, onde matou a avó e o tio. Depois ele foi para casa da senhora. Aí ele chegou, porque ele chegou no portão e os pessoal estavam atrás, e o meu marido tinha levado a chave. Meu marido tinha levado ele, chegou no portão e falou assim, aqui, ó, eu matei sua família, eu matei todo mundo. E aí os meninos já estavam tudo com o pau pra cima dele, aí foi onde ele saiu correndo. Ele não conseguiu entrar? Ele não conseguiu porque o meu portão estava trancado. Batena. Foi trancado.
O desespero, o desabafo de uma mãe. Uma mãe que viu o filho destruir a família dela, que viu o filho tentando atacá-la, né? E queria atacar a mãe também. Foi na porta do quarto. Uma senhora que sofre. 2020, a esperança de ser um ano melhor, mas para essa família um ano trágico. Já começa desta forma, Percy. A mãe disse que puseram alguma coisa na bebida dele. Eu acho difícil isso, porque ele estava em casa, né? Não, peruca. Ele estava em casa com os parentes. Tem um exame, né, que vai ser feito, né, Sim, principal? mas ele está em casa. Puseram Você não acredita bebida. nessa possibilidade? É remoto isso. Ele ficou ensandecido por algum motivo, alguma outra razão. E se tornou de um ódio súbito pela família inteira. Ele estava disposto a exterminar a todos, a não deixar ninguém vivo. Por alguma razão que ainda não sabemos, esse era o objetivo. Marcela Varaski, uma das melhores da Record TV, é com você, Marcela. A gente está ao vivo agora com a mãe do rapaz que acabou cometendo esse crime. A gente vai agora ouvir o que ela está falando, Peru. O pescoço dele soltaram, não ficou internado, só costuraram o pescoço e soltaram, só. A gente está ao vivo. Aí o meu marido saiu com ele, não conseguiu pegar ônibus, ele saiu correndo. Meu marido veio correndo do pronto-socorro até em casa, ele correndo atrás dele. Ele foi internado? Porque ele se esfaqueou. Com licença, a gente está ao vivo agora no Cidade Alerta, na Record TV. A gente está falando sobre esse caso. Seu filho foi passar o Réveillon no litoral de São Paulo, depois ele voltou. Como é que foi? Foi para casa da avó em primeiro lugar. Peruca, ela está muito emocionada, tá? A gente vai respeitar esse momento dela. O que ela quiser comentar com a gente, ela vai falar. Ela já estava conversando com a gente, inclusive. Ela é uma mulher cadeirante, mora aqui em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Ela está em silêncio nesse momento e a gente consegue entender o porquê, né, Peruca? Ela está muito abalada com tudo que aconteceu. Tentar conversar com ela novamente. Eu ainda não tinha perguntado o seu nome. Tânia. Estão tentando. Olha, problema de comunicação com a Varaski, mas é o seguinte, voltando o sinal, eu volto com ela e a mãe está sem chão, a mãe está sem entender até agora o que aconteceu. Né, Percy? É uma festa, um momento de comemoração. Voltou lá, abre a Varaski lá, vai, a imagem dela, vai. Depois ela falou assim que não sabe que ele começou a falar coisa com coisa e eles se perderam. E aí foi quando ele pegou e ligou. Teve uma luz de ligar para minha amiga, e aí ele ligou para minha amiga aí falando: Maria, me ajuda, Maria, me ajuda, Maria, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Fala para minha mãe vir me buscar, fala para minha mãe me buscar, fala para minha mãe buscar. E minha amiga, a gente conseguimos um carro e fomos buscar ele. Aí quando chegou lá, ele estava no cantinho, acuado, no cantinho parecendo um bicho, sem roupa, sem nada, sabe, não falando coisa com coisa. Aí quando eu cheguei com ele em casa, que os meninos chegou com ele em casa, meu outro filho, aí ele entrou dentro de casa, aí eu conversando com ele, mas ele alterado, não falava coisa com coisa. Aí ele pegou e falou assim: é muita dor para uma pessoa só, é muita dor para um ser humano só, mãe, por que eu tenho que passar por tudo isso? Porque aí pegou a faca da cozinha e se esfaqueou na minha frente. Ele estava passando por algum momento difícil na vida dele? Por que ele teve esse surto? Ele estava procurando trabalho, ele estava procurando coisa, ele precisava de uma oportunidade, ninguém dava, sabe? E ele ficava com a cabeça quente por não ter trabalho, por não ter as coisas. Ele é um menino, entendeu? Qual foi a última vez que a senhora falou com ele e o que ele disse? Ele chegou no meu portão e gritou. Mas antes do surto? Quando ele foi pra praia. O que ele falou? Não, ele estava feliz com a namorada, ele estava feliz. Falou: mãe, eu vou acampar, ele estava feliz. Tchau, Por que ele foi embora da praia? Aí ninguém sabe. Ele foi feliz para a praia e voltou completamente alterado. Alterado, aí ninguém sabe. Aí isso daí, quem é a única pessoa que vai... Minha namorada não entende o que aconteceu. A senhora falou que alguém colocou algo na bebida dele. É porque... Da onde a senhora tirou essa informação? Ele falava assim: ó, tentaram me queimar, mas pode ser alucinação. Porque ele tava com cara de gente que tava alucinado. Que entendeu? Pode ser alguma droga que colocaram na bebida e ele tomou. Tava muito alucinado. Por tratamento desde pequeno? Como é que é a história dele de vida? Ele sempre foi uma pessoa calma, tranquila. Ele nunca passou por tratamento, só que a nossa família tem problema de esquizofrenia, bipolaridade, nós temos problemas psiquiátricos. E aí depois, então, a senhora levou ele para o hospital. E o que aconteceu lá no hospital? Eles só costuraram o pescoço dele e mandaram embora. Não reconheceram que ele estava em um surto, por exemplo? Não reconheceram, mandaram embora. Foi nesse momento que ele pegou a faca e foi... Ele pegou e saiu correndo do hospital, veio correndo. Aí ficou o dia inteirinho fora, longe. Aí quando foi de noite, de madrugada, eu acordei com ele na minha casa, ele ia me matar.
Primeiro, então, ele foi para casa da senhora? Foi pra minha casa. Aí ele não conseguiu, ele tirou a tesoura para me matar. Aí o meu filho entrou na frente e nós conseguimos colocar ele para fora. Aí ele ficou até 4 horas da manhã eu pedindo ajuda para a polícia. Por favor, me ajuda, vem pegar ele, vem pegar ele, vem pegar ele, vem pegar ele. E ele gritando, me põe para dentro, eu quero entrar, me ajuda. Eu entro pelado, eu tiro, sabe? Começou a falar um monte de coisa. E eu ligando para a polícia, mas não veio viatura nenhum, não conseguiu, não vi ninguém, não vinha. Tânia, e por que ele foi na casa dos familiares depois? Ele foi na casa de outros familiares, né? Não, ele já estava na casa da avó dele. Quando ele chegou de noite, ele estava na casa. Ele sumiu o dia inteiro, aí eu não sabia que ele estava na minha mãe, ele estava lá. Aí ele chegou lá na avó dele falando que ele estava sendo perseguido. Tentou matar a senhora também. Tentou me matar também. Duas vezes, então. Primeiro antes de ir para a casa da avó e depois da casa da avó. Ele gritando. Se nós tivéssemos com o portão, acho que ia mais gente, ele ia matar mais gente. Ele encostou na senhora, a senhora está ferida? Não, não tô. Mas só o irmão dele que machucou, só ralou o braço. A faca, a tesoura pegou um pouco só. Quantas pessoas ele feriu? Ele ia matar mais gente, a senhora acredita? Acredito que sim. Pelo surto que ele estava, acredito que sim. Ele já teve esse surto outras vezes? Nunca, primeira vez. Nunca. A senhora acha que ele já estava com isso na cabeça? Não, ele não estava com nada na cabeça. Isso foi uma fatalidade. Só uma fatalidade, alguma droga errada, entendeu? A fatalidade. Ele usava droga? Com certeza colocaram droga na bebida dele, com certeza ele usava maconha. Só para entender a ordem desse crime, quem ele matou primeiro, como é que foi? Eu não sei. Eu não sei. Quem foi que ele matou primeiro? Não, parece que falaram que ele matou foi meu irmão primeiro, dormindo, meu irmão estava dormindo. Aí depois foi minha mãe que caiu, depois foi minha irmã, que coisa. Aí foi os vizinhos, alguém de lá do coisa. Deve ter sido isso. A senhora chegou a ver a casa? Como é que ficou depois? Não, eu não fui na casa da minha mãe, eu não fui. Eu vim direto para cá, eu entrei em choque. Quantas pessoas que ficaram feridas nesse ataque? Porque além da sua mãe, da sua irmã, também tiveram vizinhos que foram atacados por ele. E ele queria matar quem viesse pela frente. A senhora confirma isso? Ele estava surtado. Se tivesse vindo, ia ser muito, entendeu? Estava surtado. A senhora é uma sobrevivente de um ataque do seu filho? Me perdi. Ele matou a minha mãe, ele matou meu irmão e eu perdi meu filho. O que a senhora acha da atitude da polícia? A senhora, como mãe, infelizmente vendo esse ataque. Não, ele poderia ter evitado. Aí foi para socorrer, não socorreram, mas para matar foi rápido. Fala um pouquinho da vida dele. Se ele tivesse, ele teria matado outras pessoas? Entendeu? A senhora acredita que sim? Acredito que sim, do jeito que ele estava. Se ele teve coragem de matar a avó dele, não conhecia ninguém. Inclusive, tentou atacar o policial na frente da casa da senhora, porque tudo aconteceu na frente. Não foi na outra rua. Já quando ele saiu, os policiais foram atrás. Não vi. Aí não sei, eu só achei que chegou a notícia falando que meu filho tinha morrido só. Tânia, por favor, fala um pouquinho sobre o Michael. Ele é quantos anos esse rapaz? Ele tem 21 anos. A vida dele, toda a vida dele foi muito sofrida, entendeu? Mas tinha uma pessoa boa, calma, tranquilo, só estudava. A senhora chegou a falar com a namorada dele para saber como é que foi essa passagem na praia? Então, ela falou que estava tudo bem, que ele estava feliz. Ela falou que ele estava feliz e de repente ele falou umas coisas para ela e sumiu. E ela não teve mais contato. Aí ela ficou sozinha lá na praia também. E ele não apareceu. Foi quando a gente resgatamos ele. Depois... Ela confirmou essa história da droga na bebida dele para a senhora? Não, ela falou assim que ele não tinha usado nada. Ela falou que ele não usou nada. Ele não, entendeu? Ela falou que não chegou a usar nada. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu que ele tá transtornado? Que droga foi essa que deram para ele? Aí ela falou assim, acho que ele não tomou nada. Eu acho que ele surtou. Ele já foi violento em algum momento da vida dele com a senhora e com a família? De uns tempos para cá ele tava mostrando coisa meio nervoso, ele só andava nervoso. O que ele fazia, por exemplo? Não, ele só gritava, mas não chegava a avançar, não entendeu? Ele foi para a avó dizendo que ele tinha apanhado do padrasto e a avó, a senhora acredita que teve dó dele e o recolheu? Ele passou... Ela não sabia de nada, e acolheu porque é neto. Ele foi querendo ver a avó dele, era neto. Ele falou, eu quero ver minha avó. Já tinha sido agressivo com a avó alguma vez? Nunca. Nem com o tio? Tinha alguém não, que ele nunca. tinha agressividade? Não, ele nunca teve agressividade com ninguém. Tânia, a gente está tentando entender ainda quem é o Michael. Um rapaz de 21 anos, a princípio nunca teve problemas com a família, com ninguém, não era agressivo, ele tinha estudado, ele estava procurando emprego. Qual era o momento da vida dele? Como assim você fala?
Como é que ele estava hoje em dia? Ele estava estudando, ele estava feliz? Ele acabou os estudos e estava meio triste, porque ele não conseguia trabalho. Ele terminou o estudo em que grau? No terceiro, né? Ele terminou, foi o terceiro colegial. Fez supletivo. Não, ele estudou até o final mesmo, até o... Tem curso técnico, já teve alguma profissão? Não, aí ele pegava tudo que ele entregava jornal, tudo que pedreiro, trabalhava de pedreiro, o que aparecesse ele pegava. Teve várias profissões. Teve, entendeu? Várias. Agora mesmo, no final do ano, ele estava montando aquelas árvores de Natal no Imbu, entendeu? Você já foi preso alguma vez? Não, nunca foi preso. Nunca foi preso. A senhora esperava pela doença dele que um dia um surto desse tamanho pudesse? Eu esperava, porque no caso da gente tem na família. Mas ele fazia algum tratamento já? Não, ele era uma pessoa calada, quieta, sabe? Mas eu percebia que ele não estava bem. Ele ficava muito triste. Ele não era histórico na família. Conversar. A senhora falou de histórico na família, de esquizofrenia. Quem tem esquizofrenia? Então, o meu irmão que ele matou, o tio dele, é esquizofrênico. Eu sou bipolar, entendeu? Nós dois, então. O tio dele, os vizinhos nos disseram que ele estava dormindo? Estava dormindo. E a avó, né? A sua mãe, no caso, também estava na casa. Eles tinham passado a festa de Réveillon lá? Eles estavam lá. E com ele lá. Entendeu? Ficaram lá conversando com ele ainda. Meu primo falou que estavam conversando com ele. Ficou de boa. Ninguém imaginava que ia acontecer e esperar isso. É bem isso. Foi totalmente inesperado. Foi isso que os vizinhos falaram e os familiares? Eles perceberam que ele estava meio estranho, mas ninguém desconfiou que ele ia chegar a esse ponto. Ninguém desconfiou. A gente continua aqui, viu, Peruca, ao vivo, então, com a Tânia. A gente vê que ela está muito emocionada. Ela já deu vários detalhes, já explicou bastante para a gente a respeito dessa história. E a gente foi tentando entender essa história, inclusive ao vivo aqui, junto no seu programa. Aqui a Tânia foi explicando para a gente e também a gente foi destrinchando aí tudo o que aconteceu nesse exato momento, viu, Peruca? A gente esteve mais cedo lá na comunidade também, aqui em Embu das Artes. A gente entrou na casa, inclusive, onde tudo aconteceu, viu, Peruca? A Tânia disse que não viu, né, essa casa depois. Enfim, havia moradores lá, havia vizinhos. No momento que a gente chegou, inclusive... Olha, me dá imagens do helicóptero. Mostra a imagem do helicóptero fazendo favor da casa, imagens por cima. Pode dividir, Taguinho, com essa imagem por terra também, dividir a tela. Que é o seguinte, a Marcela Varasquim, eu queria que depois que posicionasse a Marcela Varasquim, para a gente ir falando, entendendo toda a dinâmica. Ela que acompanhou de perto, foi na casa. Aliás, daqui a pouco vou trazer imagens da casa para você, né? Como ficou essa cena, a cena desta tragédia, desta família aqui da Grande São Paulo, né? Então, começa 2020, expectativa de um ano melhor e, de repente, a notícia dessa tristeza, né? Desse ataque, desse momento de surto. 21 anos, né, Percival de Souza? Já tem problema, né? Já a família... Uma família que é esquizofrênica, tem histórico, né, de esquizofrenia. Como é que fala, Percival? Esquizofrenia, exatamente, né, para falar a palavra certa. E também isso pode ter contribuído para o ataque dele, né, Perci? Pelo que a mãe está relatando, nós estamos diante de um quadro psiquiátrico para entender tudo o que aconteceu. Se ela admite que tem a família que tem bipolaridade, se tem esquizofrenia, ô Peruca, tem formas, tem várias formas de esquizofrenia. Uma delas é a paranoica, quer dizer, de forma paranoide, que permite esses surtos, que provoca esse tipo de surtos e esse comportamento inesperado. E quando alguém nessa situação toma droga, ingere alguma droga, pode ter alucinações, ô Peruca. Delirar, imaginar que está sendo perseguido, ver bicho nas paredes, ver as coisas mais estranhas. Mas isso agora nós não vamos saber mais, né, Peruca? Não temos mais condições de saber isso. O Percival, o grau de alucinação dele era muito grande, o grau era muito alto, porque ele ataca a avó, ataca um tio que está dormindo, ataca uma tia, ele tenta matar a própria mãe, então naquele momento ele não sentia compaixão, amor pelo próximo. Então, nesse grau que ele estava. A esquizofrenia tem mais de 10 formatos diferenciados, como explica, em casos criminais, exatamente um tipo de psiquiatria especializada, que é a psiquiatria forense. Quando tem um personagem que é examinado, analisado, diagnosticado pela psiquiatria forense, você vê todos esses sintomas, vê os antecedentes familiares, vê problemas de herança genética,
e ver todo um tipo de comportamento que permite esse quadro. Quer dizer, normalmente, alguém que tem esquizofrenia de forma paranoide só pode viver à base de medicamentos controlados. Só pode ver a base de tarja preta, o Peruca. Para isso eu estou explicando para você ter uma ideia do que a ausência dessa medicação, pelo contrário, o consumo de drogas, provocou essa reação e esse comportamento violentíssimo que causou um morticínio dentro da própria família. Olha, a Varasquim já voltou o sinal da Varasquim? Me dá a imagem da família, me dá a imagem da mãe fazendo favor, tá? Tá, olha, daqui a pouco eu vou trazer a imagem da Varasquim, porque é o seguinte, eu quero que ela explique pra gente um pouco melhor, tá? Porque a família toda tá na delegacia, tem o áudio, pelo menos o áudio da Varasquim? Só o áudio? O microfone dela? Tá, a Varasquim está na porta da delegacia, estamos passando a informação aqui agora, que a família, né, a família que sobreviveu, o pai da família que sobreviveu, está na delegacia prestando depoimento nesse momento. Então ele tem 21 anos, né, que é o Michael Douglas. Ele teve esse surto durante a madrugada, pega uma faca um dia antes já, ele teve um surto. Ele se fere, se machuca, é levado para o hospital, é atendido e depois liberado. Ele sai do hospital correndo, volta para casa, passa o dia inteiro na casa da avó, até ter um novo ataque. E nesse novo ataque, né, esse novo surto, ele pega uma faca, vai, segundo a mãe, né, que ela acaba de contar para a gente, até o quarto do tio que estava dormindo. Ele ataca o tio, mata o tio ali mesmo no quarto dele, corre, busca a avó, vai até onde a avó estava e lá ele ataca a avó também. A avó morre e o tio também morre. Os dois morreram nesse ataque. Uma tia que também estava na casa foi atacada pelo Michael Douglas, de 21 anos. A própria mãe só não morreu porque ela conseguiu, né, através do outro filho, né, se livrar desse filho do Michael Douglas, de 21 anos, que estava descontrolado com esta faca. Eu já estou vendo a Varasquim no preview, tá? A Varasquim no preview, ela tá levantando as informações. Aliás, é o seguinte, divide a tela com a Varasquim, A Marcela Varasquim é nossa companheira da Record TV, uma das melhores jornalistas da Record. É uma pessoa que vai a fundo, ela investiga, ela conversa com família, conversa com vizinhos, com delegado. E para a gente entender, Varasquim, a dinâmica desse crime. Vamos lá. O Michael Douglas, ele teria, me dá a imagem, boa, ele teria ido para o litoral de São Paulo, certo, Varasquim? Isso, Peruca. Ele foi para o litoral de São Paulo com a namorada. Isso a gente descobriu agora há pouco, entrevistando a mãe dele, Tânia. Foi lá, estava tudo bem com a namorada. Segundo a Tânia, ele foi lá feliz para o litoral de São Paulo, mas quando ele voltou aqui para Embu das Artes, na região metropolitana, ele já estava bastante surtado, bastante alterado. Ele foi na casa da mãe dele, Tânia, com uma faca, ameaçou matar a própria mãe e também se esfaqueou, Peruca. Isso foi o que a Tânia nos contou. E aí a Tânia levou o próprio filho para o hospital, lá ele foi atendido, colocaram um curativo no machucado dele, enfim, prestaram os atendimentos médicos e depois liberaram ele. E aí a mãe diz que isso foi um erro, porque ele saiu de lá do hospital completamente surtado, com a faca em mãos, voltou para a casa da mãe e ainda foi na casa de outros familiares. Eu estive agora há pouco lá na casa desses outros familiares, em uma comunidade aqui de Embu das Artes. Nós chegamos lá, claro, o clima estava muito pesado, Peruca, todos os vizinhos, os moradores estavam lá em frente à casa tentando entender o que aconteceu. Eu perguntei para os vizinhos quem é esse rapaz, quem é o Michael Douglas, de 21 anos de idade, rapaz que estudou, que estava procurando emprego. Todos falaram que era um homem calado, que aparecia ali de vez em quando na comunidade, ele inclusive cresceu lá, depois ele saiu, foi morar um tempo fora e voltou. Só que dessa vez ele estava muito alterado, chegou então, entrou na casa da avó dele e infelizmente também esfaqueou a própria avó. Isso depois das festas aí de fim de ano, viu, Peru? Que depois de esfaquear a avó, ele também esfaqueou o próprio tio e tentou esfaquear a tia. Inclusive, na hora que eu cheguei lá, a tia estava completamente machucada. Ela estava com vários curativos no corpo. Ela tinha saído recentemente do hospital. Eu tentei conversar com ela, mas ela estava muito abalada, viu, Peru? Ela estava chorando muito, mal conseguia falar. Os vizinhos estavam tentando ajudá-la, levaram essa mulher ali para dentro da casa dela, mas ela não suportou ver a cena.
cena, enfim, porque foi exatamente ali, né, que a avó e o irmão dela morreram, então ela não suportava ver aquela cena, os vizinhos retiraram a mulher da casa, levaram ali para a rua, enfim, estava um clima muito complicado ali onde a gente foi, viu, Peruca? Aí depois nós viemos aqui para a delegacia, inclusive, de Embu das Artes, que está investigando todo o caso, a ocorrência ainda está em andamento, então os policiais estão registrando o boletim de ocorrência, tem alguns familiares que estão aqui, vou pedir para o Pera mostrar para a gente. Olha, o seguinte, tivemos problema... Ela é a mãe... A gente está com um problema lá com a Varasquim de comunicação. Enquanto a Varasquim, né, vai restabelecendo a comunicação lá, eu tenho uma pergunta para o Percival, eu já faço, tá? Abre lá a Varasquim, que voltou o sinal dela. Diga, Varasquim. Eu estava comentando, então, Peruca, para vocês que nós estamos aqui, né, com os familiares, os parentes, a Tânia, que continua aqui. É uma mulher que está em uma cadeira de rodas. Ela mora em Embu das Artes, nessa comunidade onde aconteceu o crime. Nós conversamos com ela agora há pouco. Ela está sendo amparada nesse momento por outros parentes e também amigos. Ela está muito abalada e a gente entende a situação muito complicada dessa família nesse momento. Ela disse que o filho sofria alguns surtos, né? Ele tinha alguns problemas psicológicos, mas ela nem imaginava que ele pegaria uma faca e esfaquearia a família depois da noite de Réveillon, viu, Peru? Que foi exatamente isso que aconteceu. Ele tentou matar a própria mãe. A mãe é uma sobrevivente desse crime que o próprio filho tentou cometer contra ela, mas ele conseguiu cometer contra os outros familiares nessa outra casa. Então ele matou a avó dele, a Neuza, e também o tio dele, o Edson. Ele tentou também matar a tia dele. Nós vimos a tia lá, ela estava na casa muito alterada, muito assustada, bem machucada, aliás, esfaqueada. Ela também é outra sobrevivente. Então nós temos vários personagens nessa história, uma família grande envolvida em tudo isso, viu, Peruca? Temos a Tânia, que está aqui muito abalada, prestando depoimento, né? Daqui a pouco ela vai conversar, já conversou com os policiais também. Os policiais podem pedir para que ela converse mais um pouco, para que ela preste um novo depoimento, porque a partir de agora é toda uma investigação, né? O fato é que o homem que cometeu o crime, o Michael Douglas, depois ele tentou fugir ali do local onde ele foi, ele estava correndo na rua e os policiais falaram que o homem tentou feri-los. E por isso, então, os policiais acabaram atirando contra o Michael Douglas e o Michael Douglas morreu depois de cometer esse crime, Peruca. Ô Varasquim, na casa, a avó, o tio, a tia, a mãe, o outro filho desta mulher, que é o irmão do Michael Douglas que cometeu essa barbaridade, e outras pessoas também estavam na casa. Outras 3 pessoas conseguiram escapar desse ataque, não é, Varasquim? É uma história longa, viu, Peruca? São 2 casas envolvidas nessa história. 2 casas bem pertinho, inclusive na mesma comunidade, aqui em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Em uma dessas casas morava a mãe, que a gente vê agora, a Tânia, que está sendo amparada, inclusive, pelos colegas, sendo levada aqui de cadeira de rodas para dentro da delegacia que está fazendo toda a investigação desse caso. Então, em uma dessas casas estava a mãe, Peruca, essa mulher, a Tânia, que a gente acabou de ver. Em outra casa, aí sim, estava a avó do Michael Douglas e 2 tios dele, que são esses, né? Um que acabou perdendo a vida e a outra que a gente viu agora há pouco lá nessa casa que estava bastante ferida, esfaqueada. Então são muitos personagens envolvidos nessa história. Também tem a namorada, porque ele tinha ido para o litoral de São Paulo com a namorada, enfim, encontrar amigos, passar um momento bom. Segundo a mãe, ele estava se divertindo, ele estava feliz, mas ele voltou dessa festa muito alterado e aí foi para casa da mãe. Depois que ele tentou esfaquear a mãe e se esfaqueou, aí a mãe levou para o hospital, ele foi liberado do hospital, mas a mãe disse que ele ainda estava em surto, que ele deveria ter continuado no hospital. E foi depois disso, então, que ele pegou uma faca, tentou matar a mãe novamente, foi na outra casa. As casas são muito perto, por isso ele tinha essa mobilidade fácil, viu, Peruca? E na outra casa, então, ele conseguiu realmente esfaquear e matar a própria avó e o tio dele. Por sorte, a tia também foi muito esfaqueada, ela estava muito machucada. A gente viu essa mulher pessoalmente, mas ela conseguiu se livrar desse ataque e sobreviveu. É claro, ela está completamente abalada, viu, Peruca? A gente estava lá agora há pouco, com vários vizinhos.
vizinhos, muitos moradores, todos tentando entender o que aconteceu. Afinal, o Michael não era um homem agressivo no dia a dia e foi essa cena que a gente viu em Embu das Artes agora. Agora a mãe também sendo retirada nesse momento novamente por colegas. Ela tem esse problema de locomoção. E outro problema também que a gente constatou no local é que o irmão era especial. Depois eu vou até confirmar essa informação com a mãe, mas o tio, né, do Michael Douglas, que ele conseguiu esfaquear e matar, era um homem especial. Ele estava dormindo, ele estava na cama. Eu até vi, olha lá, os parentes confirmando para mim que realmente era especial. Ele estava dormindo, né, no momento em que tudo isso aconteceu, foi quando o Michael chegou e eu vi que foi realmente lá no quarto em que o crime aconteceu, viu, Peru? Que a avó também estava no quarto, na casa, quando o Michael chegou lá com a faca. Olha, daqui a pouco eu volto com a Varasquim. Eu tenho que fazer duas pontuações aqui. Primeiro ponto, Percival, com relação à namorada, o que a polícia vai fazer agora? A polícia tem que ouvir. Ela vai na sequência, isso aí vai sair num simples boletim de ocorrência para o inquérito policial. Porque fica claro pela participação dessa namorada na história o seguinte, o surto, ele não foi de repente, Peruca, não foi uma coisa súbita. Houve um intervalo entre o que aconteceu em Embu das Artes e no litoral de São Paulo, que eu chamaria de um intervalo de lucidez. Nesses momentos... Desculpe me interromper, ele desce lúcido para a praia, está feliz, sim, está com a namorada. Quando ele volta, sim, ele volta surtado, isso? Exatamente. Nessas horas de lucidez, na praia, no litoral, tranquilo, é importante saber em detalhes o que a namorada tem a dizer. Como ele estava se comportando lá na praia? Ele estava alegre, cantava, o que aconteceu dançava, lá, né, Percival? Estava ingerindo alguma bebida alcoólica, fez uso de alguma substância, aparentemente estava tranquilo. E por que é importante que a namorada esclareça isso? Por que ele resolve, de repente, desaparecer do litoral e voltar para o Embu das Artes? O que houve? Mas é importante a gente registrar isso. Não foi uma coisa que aconteceu de repente. Foi uma coisa que foi evoluindo gradativamente, com esse momento pausado de lucidez, até desembocar nesse momento trágico. E com uma coisa incrível, né? Você vê, a avó, pelo que a mãe conta, ele tinha uma relação afetiva especial com a avó. Ele gostava de maneira especial da avó. Por isso que eu falo que no momento do surto ele teria perdido... Eu tentar explicar. Como ele assassina uma pessoa de quem ele gosta? Por que assassina alguém a quem ele ama? Mas foi o que aconteceu. O que aconteceu. Eu tenho chamado a Marcela Varasquim. Diga, Marcela. Peruca, eu acabei de encontrar aqui um outro sobrevivente desse crime. Eu estava conversando com ele de longe aqui. Ele me falou que também chegou a ser atacado. Como que é seu nome, por favor? Robson. Robson, você é vizinho ali do local? Vizinho da tia dele, da dona Nilza e do Edson. Certo, então você viu quando um homem saiu de lá, que é o esposo, né, da tia, saiu de lá pedindo socorro. Isso, ele foi até a rua lá pedindo socorro e a gente estava na rua, a gente foi prestar socorro, não só eu como outros vizinhos também, teve outro vizinho que foi esfaqueado também, né, junto comigo com o Adilson, que é o esposo da tia dele, né, que sofreu no peito, né. E aí a gente foi ajudar, né? Aí a gente viu ele descendo a ladeira correndo com a faca na mão, em punho, né? Cheio de sangue. Ele tentou te esfaquear também? Sim, porque a gente correu atrás dele para poder tirar a faca da mão dele, né? Para poder desarmá-lo. Aí juntou um grupo de homens e aí fomos atrás dele, né? Mas quando a gente chegou, ele estava muito fora de si e acabou esfaqueando um colega que estava com a gente, que também está no hospital. E... Você tá machucado também, você tinha me falado, né? Eu só me machuquei o pé, que eu tentei correr dele e tal. A mão, né, que eu caí no chão, tomei uma queda, né, na hora de correr. O Pera tá mostrando então pra gente agora, Peruca, olha só, o pé dele tá machucado, tá certo. Ele tentou ser esfaqueado, né? Outras partes do corpo também estão machucadas? Não, só aqui que ele segurou na minha mão, que foi... Aí tirei o colega da gente que estava sendo esfaqueado por ele, né, e aí a gente correu. Eu e mais 6 rapazes correu porque a gente ficou meio com medo, porque viu que ele estava transtornado, né? Pois é, eu quero saber exatamente como ele estava nesse momento. Ele estava em surto, mas ele dizia alguma coisa, ele agia de que forma? Não, ele só falava que era pra gente sair de perto dele e
sai, que o meu negócio não é com vocês, A gente só falava pra ele a todo momento, solta a faca, mano, que isso, pô, para com isso aí, velho. Olha o que você fez, mano. Você matou sua avó e seu tio e tal. Você conhecia o Michael já? Conheci ele desde moleque, não apresentava ser a pessoa que ele foi, né? Pois é, então ele cresceu na comunidade. Sim. Exatamente, ele está falando que os moradores da região também confirmaram para mim, Peruca, que ele cresceu na comunidade, junto ali com os vizinhos, e era um rapaz tranquilo, a princípio. Não aparentava ter esses problemas, né? E aí, então, você também não sabia que ele tinha esses surtos, esses problemas? Não sabia. A gente via ele lá e não sabia que ele tinha esses problemas. Pois é, e quando ele saiu ali da casa, então, estavam muitos vizinhos ao redor. A gente não conhecia muito bem eles assim, a gente conhecia mais de vista, né? A gente conhecia mais a dona Nilza, né? Que é há muito tempo vizinha da gente, o Edson, né? Que ele tinha problema, né? Mentais. Então, a gente só conhecia eles dois só. A gente está tentando entender essa história ao vivo porque tem muitas pessoas envolvidas, né? Tem uma família grande envolvida que mora nessa comunidade. Então, nessa casa, onde estava a avó, por exemplo, quantas pessoas estavam no momento do ataque, você sabe? Eu não sei dizer, assim, na hora do momento do ataque, eu acho que só estava a dona Nilza, o Edson, né? O Adilson, né? E a esposa dele, né? Que é a tia do Michel, né? Então ele conseguiu efetivamente matar a avó e o tio, e aí as outras duas pessoas que estavam na casa, ele conseguiram fugir, mas elas ficaram machucadas, esfaqueadas também. Sim. O Adilson foi tentar segurar a faca com a mão, né? Ele puxou e cortou o dedo do Adilson e tudo. Agora o Michael, ele já tinha comentado com vocês alguma coisa? Ele conversava com vocês ou era um rapaz quieto? Não, a gente nunca parou para sentar para conversar. Não conhecia ele assim, só de vista mesmo. A gente conhecia assim, né? A gente conhecia mais a dona Nilza, o Edson, o Adilson, né? A tia dele. Muito obrigada, viu, Robson? Tá me chamando muita atenção aqui, Peruca, porque a mãe tá bem triste mesmo, tá muito abalada. Ela tá conversando com outros colegas, inclusive, conversando sobre o que aconteceu. Então, ela tá falando muito aqui ao nosso lado e a gente entende esse momento de tristeza muito grande da família. Conversei agora há pouco com o Robson, que é um vizinho que vive ali no local. A gente viu que ele tentou, inclusive, socorrer, né, as pessoas que estavam envolvidas, tentou ali retirar a faca do homem. Aliás, o marido da tia que nós vimos lá no local tentou retirar essa faca, ele também estava ajudando ali. Eram várias pessoas, muitos vizinhos, muitos moradores, muitas pessoas aqui no local que ainda vão prestar depoimento à polícia, vão conversar mais com os policiais. A polícia está o dia inteiro, vai ficar ainda muitos dias tentando entender esse caso, investigando para saber exatamente o que aconteceu, viu, Peru? Ô Marcela, quem está aí na delegacia prestando depoimento nesse momento? Olha, aqui ao lado, inclusive, acabei de ver, Peruca, estava conversando com o Robson e tem você também, você é o esposo. Sou genro da dona Neuza e sou cunhado do Edson, que morreu. Então você é o esposo da Tati? Isso, esposo da Tatiane. Foi você então que tentou retirar a faca? Tentei retirar a faca, não consegui, eu tive que puxar ela, né? Aí ele começou a empurrar todo mundo, aí tentei imobilizar, ele até cortou meu dedo ainda com a faca. Você também está com o dedo machucado, o Pera vai mostrar pra gente. Foi só de raspão. E aí ele começou a querer partir pra cima da Tatiane, né? Aí ele jogou ela no chão e deu uma facada nela assim, só que eu puxei ela. Porque quando ele ia dar a segunda facada, eu puxei ela e a gente saiu pra fora. E aí só... Olha, é o seguinte... Problema de sinal, o Percival de Souza, eu queria te falar um negócio. Abre lá, que voltou o sinal lá com o genro, fazendo favor, abre o áudio. Aí acabou de matar ela, saiu lá pra fora. Problema lá, vem aqui, fazendo favor, vem cá. Deixa as imagens aqui, Edu. Fazendo favor, vem aqui comigo um pouquinho. Deixa eu contar essa história. Como que é o nome do rapaz de 21 anos, Percival? Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas. Você está com 21 anos, iria fazer 22 agora em 2020, né? Então ele nasceu em 99, certo, Percival? 99, né? 98, 99. Em 1993 foi lançado um filme chamado Um Dia de Fúria, que tinha no elenco o ator Michael Douglas. Em 1993. Coincidência? Não sei. Mas olha essa história. Em 1993 era lançado um filme chamado Um Dia de Fúria, onde o ator, participar do filme, claro, ele tinha um ataque de fúria naquele dia e saía de casa atacando as pessoas, matando as pessoas no meio da rua. O nome do ator,
Michael Douglas. O mesmo nome desse rapaz de 21 anos que agora tem um ataque, mata a família e sai na rua tentando atacar os vizinhos, Percival de Souza. E era no filme, o filme detalha isso, aliás, um filme muito bem feito. O Michael Douglas, o ator, teve uma performance espetacular. Nesse caso concreto do Michael Douglas, esse que acabou... Rapaz de São Paulo, né? Acabou se tornando um matador. Fica claro que a família do Michael Douglas tem problemas psiquiátricos de maneira genérica. Esses distúrbios mentais são uma característica da família. Parece até que é uma coisa genética, viu, Bruno? Porque você Parece tem um tio, que é genético isso. Você tem um tio que tinha problema, né? Tio que morreu. Você tem o Michael Douglas que tinha problemas também psiquiátricos, né? Esquizofrênico. A mãe também confessou durante a entrevista que ela sofre de esquizofrenia, né? Ela também é esquizofrênica. Então você tem ela bipolar e toda essa história. Ela mesma fala, né? Durante a entrevista. Voltou lá a Marcela Varasquim? Voltou a comunicação com ela? Diga, Marcela. A gente continua conversando com o Adilson, viu, Peruca, que é o esposo da Tatiana. Ele estava na casa no momento em que isso aconteceu, tentou retirar a faca, né, do criminoso. O que mais que aconteceu, Adilson? Aí a gente saiu para fora porque não tinha como conter ele, né? Porque ele estava com uma força tremenda, não tinha como conter ele. Aí eu puxei a minha esposa, que ele deu uma facada nela, puxei ela, ela saiu meio cambaleando, saiu para fora. Aí chamamos o pessoal os vizinhos, né, para tentar ajudar a gente, né? Aí veio um pessoal, uns pedaços de pau, outros, aí encurralamos ele desceu e foi para casa dele, sentido a casa dele. Só que na casa dele lá o portão estava trancado. A gente foi lá para avisar porque ele podia matar também a mãe dele e o outro irmão dele, né? O pessoal lá da casa, né? Aí conseguimos conter ele, assim, em termos, né? Ele veio para cima também do outro colega nosso e deu uma facada no braço do colega nosso também. Aí a gente correu porque ele veio atrás. A gente correu. Entramos numa casa lá, fechamos a porta lá e ele ficou lá querendo matar, né? Querendo matar eu, que a minha esposa ficou lá no local, né? Segura lá com os vizinhos, né? E aí depois a polícia chegou entendeu? Só que a polícia depois chegou, só que ele veio pra cima dos policiais. Aí não teve jeito, aí tiveram que falar pra ele parar, pra ele soltar a faca, ele não soltou, aí o pessoal... tiveram que mobilizar de outra forma, né? Agora, como foi? Vocês estavam comemorando as festas de fim de ano, né? Passaram um ano novo juntos. Em que momento o Michael chegou? Bom, quando ele chegou 2 horas da tarde lá. Ele chegou lá falando que estavam querendo matar ele. Até o padrasto dele estava com a faca na mão para querer matar ele. Não deixou ele estar na casa dele. Aí ele chegou lá com 3 cortes no pescoço, né? De faca, né? Aí agora depois eu fiquei sabendo que foi ele mesmo que tentou se matar, né? Lá na casa da mãe dele. Aí ele já estava sendo internado ele foi internado lá. Só que aí liberaram ele, deram só um sedativo para ele e liberaram. Pensaram que era uma droga que ele tinha tomado. Muito obrigada, viu, Adilson Peruca? Olha, 17 horas mais 40 minutos. A gente segue nesta cobertura, nessa história. Cadê as imagens aéreas do helicóptero? Fazendo favor, Guinho. Porque a Marcela Varasquim foi lá na casa, conversou com parentes, tá? Tem imagens da casa, uma tragédia, né, que abala não só a família, mas também todos nós, né, Percival? Saímos de um 2019 extremamente carregado, pesado. Vira o ano 2020 e aí vem essa tragédia aqui em São Paulo, né, desta família que passa por essa situação agora, né, Percy? Exatamente, quer dizer, é um comportamento absolutamente inesperado, esse transtorno mental, esse transtorno psiquiátrico, esses problemas familiares, parece que chega um momento de explosão emocional que convergem, lamentavelmente, para esse momento que é um momento especial, a passagem de ano. A passagem de um ano para o outro, a virada, o Réveillon, que todo mundo festeja, comemora e está junto. Aí acontece isso justamente nessa hora. Mas olha, esses grandes ataques sempre acontecem em datas comemorativas. Próximas de aniversário, dia de aniversário, Ano Novo, Natal, sempre próximo a essas datas. A Marcela Varasquim segue na delegacia de Embu das Artes, onde esse crime bárbaro aconteceu. Um jovem de 21 anos, descontrolado, com uma faca, ataca a avó, mata o tio, que estava dormindo, né, no quarto, ataca a tia, vai vendo. Ele ainda tenta matar a própria mãe. As imagens da esquerda, imagens gravadas agora há pouco pela nossa equipe, que é a movimentação da família na porta da delegacia, prestando o depoimento, contando tudo para o delegado, como aconteceu. E do lado direito, a imagem dela, a Marcela Varasquim, uma das melhores jornalistas da Record TV, acompanhando tudo de perto, trazendo informações para você em primeira mão. Infelizmente, um caso gravíssimo que aconteceu na Grande São Paulo.
O homem ataca a família inteira, tenta atacar vizinhos usando uma faca. A polícia é chamada. Me dê essa imagem do preview, Edu, fazendo favor. O Guinho, aliás, a imagem do preview. E a polícia é chamada e lá a polícia tem que atirar nesse rapaz que estava descontrolado com uma faca. O rapaz que acabou morrendo nessa história. Você vai acompanhar comigo novas informações, imagens da casa, porque a Marcela Varasquim foi lá conversar com vizinhos, com as pessoas que acompanharam toda essa movimentação. Você vai ter detalhes dessa história, desse caso.